Fala galera do sétimo ano, tudo bem? Gente, vamos nesse vídeo aqui de geografia falar sobre a industrialização brasileira. O que é a industrialização? É o processo de desenvolvimento da indústria em um determinado local. No Brasil, a industrialização nossa é considerada recente ou tardia. Por que recente? Galera, a nossa industrialização efetiva ela vai começar a ocorrer a partir do final da Segunda Guerra Mundial, tá? Por que recente? Tardia, por exemplo. Tardia porque a primeira revolução industrial, que ocorre na Inglaterra, ela vai ocorrer por volta de 1750. Por isso, a gente considera a nossa industrialização tardia. Por quê? Ela vai ocorrer quase 200 anos depois da primeira revolução industrial que ocorreu na Europa. Então, a gente tem uma industrialização recente. Antes disso, o nosso país ele era um país considerado agroexportador. Quer dizer um país agroexportador? Um país que tem sua economia pautada na exportação de produtos do setor primário. Por exemplo, até o final da década de 20, o principal produto de exportação do Brasil era o café. Mas, por exemplo, aqui na Amazônia nós tínhamos o produto da atividade extrativa, que era a borracha. Tá? Então, o Brasil, antes do desenvolvimento industrial, era um país agroexportador, porque tinha sua economia pautada na exportação de produtos agrícolas, certo? Então, o nosso país é de industrialização recente e antes ele era um país agroexportador. Quais fatores levaram o Brasil, portanto, a se industrializar? No início do século XX já ocorria uma industrialização do Brasil, uma certa industrialização, mas era uma indústria que exigia pouca tecnologia, tipo indústria de tecidos, indústria de alimentos, ou seja, não era uma atividade econômica que não tinha um grande impacto na economia brasileira. Mas então o que vai levar o Brasil a se industrializar? Alguns fatores externos, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a crise de 29. Como é que a Primeira Guerra Mundial vai contribuir para a industrialização do Brasil? Gente, até antes da Primeira Guerra Mundial, praticamente todos os produtos industrializados consumidos no Brasil, eles vinham de fora, vinham das principais potências industriais da época. Mas com a Primeira Guerra Mundial, as principais potências industriais da época, elas vão estar voltadas para a produção de armamentos, para a produção de equipamentos bélicos. Então, a atividade industrial nesses países ela vai diminuir. Portanto, no Brasil vai começar a faltar produtos industrializados. É aí que vai se perceber a necessidade de investir em indústrias. Como é que a Segunda Guerra Mundial vai contribuir, gente? Também, mais uma vez, durante a Segunda Guerra Mundial, as principais potências industriais da época elas vão estar voltadas para a produção de armamentos, voltadas para a indústria da guerra. Mas, nesse caso, o Brasil vai entrar como exportador de produtos industrializados para essa potência. Ok? Então, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil entra como exportador. Isso vai contribuir para o desenvolvimento da indústria brasileira. Um outro fator que vai contribuir para a industrialização do Brasil, um fator externo, é a crise de 29 nos Estados Unidos. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Né? Então, o que vai ocorrer? O Brasil ele tinha como principal produto de exportação o café. E os Estados Unidos era o principal comprador de café do Brasil. Com a economia norte-americana em crise, então os Estados Unidos vai reduzir a compra de café do Brasil. Em razão disso, a economia brasileira, que dependia da exportação do café, vai entrar em crise, tá bom? E se vocês forem procurar nos livros de história ou mesmo de geografia, você vai ver que muito café, em razão da crise no Brasil, foi queimado, né? Sacas e sacas de café foram queimadas no nosso país, por causa que sobrou muito café, né? O Brasil, os exportadores, os produtores de café não estavam conseguindo vender a sua produção. Então, a partir dessa crise de 29 que vai afetar a economia brasileira, então, a partir daí, realmente, vai se perceber a necessidade de diversificar a economia do país. Ok? Por quê? Porque o Brasil não poderia mais ficar dependendo da venda de apenas um produto. Senão, qualquer crise no mercado mundial, a economia brasileira entraria também em crise. Então, a gente vai ter o Brasil, as elites locais, os governantes vão perceber a necessidade de diversificar a economia brasileira.
É aí, a partir daí, que vai começar a ter realmente um investimento na indústria. E o Brasil vai deixar o modelo agroexportador para se tornar um país industrializado. Fatores internos. Nós falamos de fatores externos que contribuíram para a industrialização do Brasil. Mas e fatores internos? A gente tem muitos fatores internos também que contribuíram para a industrialização brasileira, como a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, é um fator interno que contribuiu para a industrialização do Brasil. O acúmulo de capitais da atividade cafeira, lembrando, embora a atividade cafeira tenha entrado em crise, mas os barões do café, eles não ficaram pobres, né? Não ficaram sem dinheiro, eles tinham recursos guardados. Então, esses recursos foram investidos para o desenvolvimento da atividade industrial do Brasil. Também a disponibilidade da mão de obra é um outro fator que contribuiu para a industrialização brasileira, além também do aumento do mercado consumidor interno. Então, esses fatores internos, somados aos externos, contribuíram, né, para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Ok? O governo Getúlio Vargas, a gente pode dizer que deu início a esse processo, né? O governo Getúlio Vargas passou por dois momentos, de 30 a 45 e de 51 a 54. Vargas investiu principalmente na chamada indústria de base. Um exemplo de indústria de base são as siderúrgicas. Em 1941, Vargas ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, tá bom? Durante esse processo de desenvolvimento da indústria do Brasil, também foi promovida uma política de substituição de importações. O que é a política de substituição de importações? O Brasil vai passar a produzir internamente os produtos industrializados que antes ele comprava. Isso a gente chama de uma política de substituição de importações. Serão criadas as leis trabalhistas também, tá, para evitar greves, tá bom, dentro das indústrias. E também vai haver um investimento em infraestrutura, tá? Infraestrutura como hidrelétricas. Tá? Todo país que quer se desenvolver industrialmente precisa ter um investimento, precisa investir em energia, para que a indústria possa se estabelecer. Além também dessa atividade industrial, ter também aproveitado a infraestrutura de ferrovias que já existia desde o período do café, certo? O segundo impulso industrial no Brasil, ele vai ocorrer com Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek vai de 1956 a 1961. Juscelino Kubitschek, no segundo momento, vai incentivar a vinda de multinacionais para o nosso país. O que o Juscelino Kubitschek vai fazer para atrair essas multinacionais para o nosso país? Ele vai promover a redução ou isenção de impostos, ou seja, essa indústria que viesse para o Brasil não precisaria ou teria imposto reduzido ou nem pagaria imposto. Vai promover a doação de terrenos também, para que essas indústrias pudessem se estabelecer no país, o fornecimento de energia e também de matérias-primas, tá bom? Então, vão ser alguns elementos que vão incentivar, no governo de Juscelino Kubitschek, a vinda dessas multinacionais para o nosso país. O governo de Juscelino Kubitschek vai investir principalmente nas chamadas indústrias de bens de consumo, tá? As indústrias de bens de consumo serão as principais indústrias que vão ter investimentos do governo de Juscelino Kubitschek. Enquanto no governo Vargas houve investimento nas chamadas indústrias de base, no governo de Juscelino Kubitschek o investimento será nas indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de consumo são aquelas que produzem mercadorias diretamente para a população. No caso das indústrias de bens de consumo, o destaque vai ser principalmente para a indústria automobilística. E aí nós vamos ter atraído para o nosso país montadoras como a Volkswagen, a Mercedes-Benz, são montadoras que vão vir para o nosso país em razão de todo aquele incentivo que o Juscelino Kubitschek vai implementar no nosso país para que multinacionais viessem para o nosso país. Galera, se você prestar atenção no desenvolvimento da indústria do Brasil, você vai ver que ela vai se desenvolver principalmente, gente, na região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, tá bom? Só que a partir da década de 70 vai começar a ocorrer no Brasil um processo de
desconcentração industrial. Ok? Então, isso quer dizer que o desenvolvimento industrial no Brasil ele foi concentrado na região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o que é o processo de desconcentração industrial? Quer dizer que as indústrias que antes se concentravam na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, vão começar a se espalhar por outras regiões do nosso país. O sul, principalmente, também o nordeste vai começar a receber indústrias. O que vai fazer as indústrias saírem, por exemplo, de São Paulo, da região sudeste? Os terrenos que vão se tornar mais caros, os impostos elevados, a atuação dos sindicatos exigindo melhores condições de trabalho, melhores salários, tá bom? Também congestionamentos, as leis ambientais mais rígidas. O que vai fazer, então, essas indústrias saírem, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo e se dirigirem para estados do Sul e do Nordeste? Por exemplo, nesses estados de outras regiões serão oferecidos incentivos fiscais, como redução ou isenção de impostos, infraestrutura de energia elétrica, tá bom? Também doação de terrenos, mão de obra mais barata também, leis ambientais mais flexíveis. Então, todos esses fatores vão contribuir para que outras cidades, para que outros estados de outras regiões fizessem propostas para que essas indústrias saíssem da região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, e se dirigissem para outras regiões do nosso país, tá bom? Então, esse processo em que as indústrias saem da região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, e se dirijam para outras regiões do nosso país, nós chamamos de desconcentração industrial. Claro, ainda hoje a maior parte do parque industrial brasileiro se encontra na região sudeste, mas cada vez mais a gente tem o número de estabelecimentos industriais aumentando em outras regiões do nosso país. Beleza, gente? É isso. Valeu. Tchau, tchau.